como está ali o tema dessa noite, é qual o teu alicerce? Vamos ver isso a partir de Mateus 7, os versículos de 21 até ao 29. Irmão, a sua vida ela precisa estar firmada em Cristo. Jesus Cristo deve ser a nossa base, a nossa rocha, em quem firmamos os nossos pés. Eu gostaria de ler esse texto para os irmãos. Quem trouxe a Bíblia pode estar acompanhando. Mateus 7, a partir do versículo 21, que nós estaremos lendo neste momento. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E aqui, ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra revelada, Senhor. Muito obrigado por podermos aprender e sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. Te peço que nesta noite, Senhor, me usa como instrumento para falar somente o que Tu queres que seja dito. Transforma nossas vidas, Senhor, começar em mim, Senhor. Faz mudança em nossas vidas, Senhor. Façamos cada vez mais obedientes em Ti, Senhor. Cada vez mais alegres em Ti também. É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Esses versículos aqui, eles marcam o final do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus profere lições de conduta, lições de moral, ditando aqui os princípios que direcionam a nossa vida, que direcionam a vida cristã. Esse discurso aqui de Jesus, esse sermão de Jesus Cristo, ele pode ser considerado como um resumo em alguns pontos que a gente pode tratar. Por exemplo, é um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, resumo do acesso ao reino de Deus e também da transformação que esse reino de Deus produz em nossas vidas. Tem um teólogo bastante conhecido, escritor também, que é o John Stott, e ele diz que a essência do Sermão do Monte foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Ou seja, aquele que é convertido, aquele que segue a Cristo, deve obrigatoriamente ter uma vida diferente dos demais. Moisés, lá no Antigo Testamento, tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. E Jesus aqui, de forma semelhante, em um monte também, ele profere seus ensinamentos aos discípulos. E a multidão que estava toda reunida. Nesses versículos que a gente leu aqui, os versos 21 a 29, aprendemos onde devemos alicerçar as nossas vidas, onde a nossa vida deve estar firmada. Nós devemos firmar nossa vida em Jesus Cristo. E veremos essa noite por que você deve firmar a sua vida em Jesus. Primeiramente, é porque somente Cristo
Cristo é o alicerce seguro. Somente Cristo é o alicerce seguro. Os versos 24 a 27 falam sobre isso e começa a dizer todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticas, será comparado a um prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Aí o 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Temos aqui a última parábola do Sermão do Monte, e diferentemente de outras parábolas em que Jesus se dirigiu apenas aos discípulos, aqui havia uma grande multidão ouvindo ele. Havia ímpios naquele momento também ouvindo sobre essa parábola, sobre a tempestade que atingia a casa construída na rocha ou sobre a areia. Aqui possivelmente Jesus teria em mente o Provérbios lá em 10:25 que diz: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem o alicerce eterno. Ou seja, o justo está alicerçado em algo que não é perecível. Esse alicerce é Jesus Cristo. Uma tempestade, uma chuva, uma enchente, era algo de um poder muito grande para aquela geração. Eles não tinham armas nucleares como existe hoje. Uma tempestade era algo tão grandioso, tão magnífico. E até hoje, dependendo do local, uma tempestade é capaz de causar um grande desastre. Jesus aqui também ilustra um desastre para que as pessoas ficassem atentas à sua mensagem. Os fundamentos de nossas vidas serão atacados de um momento ou em outro. Inevitavelmente, todos nós passamos por tempestades, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos complicados. Talvez até não demos solução para esses momentos. Mas o que faz a diferença nesses momentos é aonde nossa vida está alicerçada. Onde nós estamos firmados, aí é a diferença. O tempo e as tempestades da vida provarão a força do nosso alicerce. A chuva, ela desceu de cima, correntezas vieram de baixo, ventos sopraram dos lados e atingiram aquela casa, a casa da parábola que é contada por Jesus. E essa casa não caiu, não submergiu, porque estava edificado sobre a rocha. Não importa o tamanho da tempestade, se essa casa estiver sobre a rocha, ela estará segura. Se estivermos alicerçados sobre Jesus Cristo, estaremos seguros. Jesus aqui, ele contou essas parábolas para os judeus, e logo ele utilizou elementos comuns aos judeus. Jesus escreveu aqui as técnicas típicas de uma construção rural na Palestina naquela época. Quando a gente analisa as características das construções rurais lá do época de Jesus Cristo, a gente pode facilmente entender a ilustração que Jesus utiliza aqui. As casas na época eram bastante diferentes das casas que nós temos hoje em dia, que a gente está habituado. Por exemplo, as paredes não eram tão sólidas como são hoje. Ao contrário, elas eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. Eram mais frágeis. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, que podia ser tranquilamente aberto. Até acontecer um paralítico sobre o telhado e foi tranquilamente aberto, na narrativa de Marcos 2. Eram casas mais frágeis. Então precisavam estar alicerçadas sobre um lugar seguro, senão facilmente seriam destruídas na tempestade. Algumas pessoas preferiram construir suas casas bem longe de um rio lá naquela época. Porém, também isso pode ser um problema, porque apesar de fugirem de enchentes, longe do rio, elas tinham um estilo de vida mais difícil, porque o rio podia produzir muitas riquezas e alimentos para as suas vidas. Perto do rio favorecia a criação de animais, as plantações e o próprio abastecimento da casa. Muitas vezes a tempestade também ocasionava esse transtorno dos rios, as enchentes, então as pessoas estavam em dúvida de construir essa casa, perto ou longe do rio,
Então era tão importante ver o alicerce, porque era muito frágil uma casa. E Jesus diz essa parábola, assim, dizendo: olha, vocês são como essas casas, a sua vida são como essas casas, são frágeis. Então não importa onde vocês alicerçam as suas vidas. Quando percebemos a fragilidade das construções da época e olhamos para a nossa fragilidade hoje, vemos como Jesus falava a linguagem do povo e dá significado importante para dizer que não somos nada se não tivermos Jesus Cristo em nossas vidas, se não estivermos firmados neles. Então, o construtor sábio, o construtor sensato, ele constrói sua casa sobre a rocha. Já o insensato, ele não faz nada disso. O insensato edifica sua casa na terra árida, na terra solta, na areia. O insensato considera as mudanças climáticas. O insensato se ilude com o sol, brilhando fortemente no período da seca, e não pensa em tempestades que vão vir posteriormente. Irmãos, muitas pessoas são assim, elas constroem suas vidas longe de Cristo, achando que podem viver sem Deus, achando que podem viver e estão seguras como desejarem. Firmar a nossa vida e a nossa família em Cristo é investir no futuro dela, é se preocupar com o nosso futuro e da nossa família. A mensagem principal da parábola é bastante clara e óbvia também. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus Cristo, na introdução da parábola, explica o significado desse alicerce. Ele fala que estas minhas palavras, o alicerce dessa casa, as palavras de Jesus Cristo. É sobre o próprio Jesus que deveriam se alicerçar as vidas. Então, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos construindo as nossas vidas. Nossa própria vida é uma construção em andamento. Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida, ela vai ser identificada em cada palavra que dizemos, em cada pensamento que temos, em cada escolha ou atitude que nós temos, vamos solidificando, vamos construir nossa vida. Cada atitude, cada realização que fazemos é um degrau a mais, um tijolo a mais que colocamos em nossas vidas. Porém, nem todas as pessoas são iguais. Alguns são mais prudentes e outras são mais insensatas. Você devia refletir como você tem edificado a sua vida. Suas atitudes estão apontando para alguém prudente, que tem edificado sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, ou para alguém que tem edificado sua vida longe de Jesus, como sensato aqui na parábola, construiu sua casa sobre a areia. Uma hora, sua vida com certeza vai ser testada pela tempestade, se ainda não foi testada. E veremos então quem está firmado na rocha, que é Jesus Cristo. No versículo 24, a gente lê assim: comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Há uma distinção clara em construir sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Na ilustração, Jesus diz a dois construtores, cada um parecia igual por fora. Não há diferença um construtor ou outro. A diferença principal dessas duas casas não está na aparência delas, mas no seu coração e aonde elas estavam firmadas. Os escribas e fariseus, eles pareciam tão justos e herdeiros do reino de Deus. Eles eram tão legalistas. Exteriormente, parecia que eles eram mais fiéis a Deus em tudo, porque guardavam tudo que é regra, e criavam regras que nem existiam para eles poderem guardar. Mas muitas vezes seu coração era tão longe de Deus, tão afastado de Deus. Então não importa tanto o nosso exterior, mas importa como o nosso exterior está em conexão com o nosso Deus. Se de fato nós estamos em sintonia com Deus e seus ensinos, ou apenas temos uma aparência de alguém que segue a Deus.
que cada um possa analisar sua vida se de fato segue o ensinamento bíblico. O sábio e o tolo aqui dessa parábola estavam ambos engajados nas mesmas atividades e, em grande medida, alcançaram o seu objetivo de construir a casa. Ambos se comprometeram a construir casas, ambos perseveraram em construir essas casas. E a semelhança entre eles é muito considerável, mas chegou o momento que caiu a chuva, veio a tempestade. Está no versículo 25, que diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra a casa. O verdadeiro fundamento da nossa vida foi comprovado nessa tempestade. Muitas vezes a gente não sabe quando as tempestades vão chegar, mas seremos sábios se estivermos sempre firmados em Jesus Cristo. Porque mesmo em tempestades, temos uma rocha inabalável. A gente pode pensar em dois tipos de tempestades aqui. São as dificuldades inerentes da nossa vida. Passamos por diferentes tempestades, problemas, muitas vezes grandiosos, mas Jesus pode solucionar cada um deles. Podemos pensar aqui na tempestade como o juízo final. Interessante que Mateus 7, ele trata a questão do ímpio e do justo. A gente pode aplicar a história do cristão, do sensato e insensato. Mas Jesus tenta focar aqui a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê em Jesus Cristo. Então essa tempestade aqui pode se referir ao juízo final. Na verdade, essa ideia principal é essa: onde vai vir Jesus Cristo e o ímpio que construi sua casa sobre areia vai desmoronar. Os adjetivos sábios e insensatos, eles descrevem o estado espiritual, o estado moral de uma pessoa, e não o seu intelecto, quanto ela se aprendeu, quanto ela sabe. O que determina se uma pessoa é considerada prudente ou insensata é a sua resposta ao ensino de Jesus. E pelo contexto dessa passagem de Mateus, e pelos escritos que a gente vê lá no Antigo Testamento, que descreve a ira de Deus usando uma imagem de uma grande tempestade. Aqui a tempestade que destrói a casa, então, é a ira de Deus na volta de Jesus Cristo. Por isso precisamos refletir: de fato somos crentes, de fato somos salvos, de fato estamos firmados nessa rocha, porque vai vir o momento que Jesus vai voltar. E se nós estivermos salvos por Jesus Cristo, nossa casa, nossa vida vai ser igual a essa casa, vai ser destruída, desmoronada, e o destino é o inferno. E, consequentemente, tem uma pessoa que escuta e pratica os ensinos de Jesus Cristo, ela está preparada para a vida de Jesus Cristo. Aquela pessoa que escuta, mas ela não pratica as palavras de Jesus, ela vai ser destruída, porque é alguém só de exterior, crente só exterior, mas aquele que guarda o nome de Deus, de fato crê em seu coração, Jesus Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, essa não vai ser destruída. A comparação entre prudente e insensato não é instância principal a de dois crentes, mas do ímpio e do salvo. É a comparação aqui. Então é melhor testarmos o fundamento dessa vida agora, enquanto é tempo. Quando Jesus Cristo voltar, não vai haver mais tempo de salvação. O verso 26 diz assim: que todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que constrói sua casa sobre areia. Apenas ouvir as palavras de Deus não é suficiente para sermos salvos ou termos a casa sobre a rocha. Se fosse isso, o diabo seria salvo, porque quantas vezes o diabo já não ouviu a palavra de Deus? A gente conhece completamente a palavra de Deus, mas não é salvo. Ele não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então precisamos crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador para sermos salvos e ter nossa vida firmada na rocha. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é suficiente. Já ouvi, já bati o cartão, participei do culto, isso é suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticar a palavra de Deus. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus, entende
que Ele é o único fundamento seguro sobre o qual a gente deve construir a nossa vida. Então, irmãos, quais coisas na vida, na sua vida, que precisa mudar, que você ainda não tomou uma atitude, que você possa refletir essa noite, que ainda você pode melhorar? Todos nós podemos melhorar. Estamos no processo de santificação aqui na terra. Mas de fato vivamos esse processo de melhorar e buscar ser cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O parábola nos traz que há só dois tipos de construtores: os prudentes e os insensatos. As pessoas a gente divide as outras pessoas por diversas classes, mas Jesus coloca apenas duas: os salvos e os não salvos. Não há uma terceira opção. Não existe a ideia de meio crente, não existe a ideia de meio salvo ou pertencente ao grupo diferente. Há somente salvos e não salvos. E se somos salvos, se cremos em Cristo, esses méritos da nossa salvação são todas de Jesus Cristo. Ambos aqui, os construtores, possivelmente utilizaram o mesmo material para levantar as suas casas, as paredes, fazendo telhado. Eles eram idênticos os materiais utilizados, mas perceba que não foi a construção em si que manteve o prudente salvo, foi a rocha que estava alicerçada. Então, o que importa sendo salvos, o que importa por veremos a nossa vida aqui, não é quão bom nós somos, ou quais os nossos méritos, mas são os méritos de Jesus Cristo que nos mantém firmes, que nos mantém salvos. O segredo, então, não está em nós, está no nosso fundamento, no alicerce sobre a rocha. O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isso vai livrar do dia mau. O prudente, então, entende que sua segurança está em Jesus Cristo e não em suas próprias forças. Quando nós estamos firmados em Cristo, nós temos a vitória, nós temos a segurança do nosso Deus, porque a força vem dele. Então, por que você deve firmar a sua vida? Primeiramente, somente em Cristo alicerce seguro. E segundo, somente em Cristo é a verdadeira autoridade. Os versos 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus ele maravilhou as multidões com uma autoridade que excedia a autoridade dos outros mestres. Lá no primeiro século, os mestres judeus apelavam para a autoridade de seus predecessores rabinos, dos seus muito legalismos que tinham, dos seus vários mestres. Jesus, no entanto, introduziu seus ensinos com um contraste interessante. Ele falou: ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. O interessante do ensino de Jesus Cristo é que ele compreendia toda a lei, todos os profetas do Antigo Testamento, mas ele sabia que ele era o próprio Deus e sabia que a vida das pessoas devia estar alicerçada sobre ele, porque ele era Deus, Salvador e a rocha daqueles que nele confiam. E ao fazer assim, Jesus deixou claro que ele tinha autoridade para interpretar a lei, independentemente da oposição que ele poderia ter. Ele era autoridade ali. Quando Deus criou o mundo, ele disse para as estrelas ficarem nos seus lugares, e as estrelas ficaram nos seus lugares. Ele disse para os planetas ficarem nos seus lugares, os planetas ficaram nos seus lugares. Ele disse para a terra ser criada, para os montes subirem, eles subirem. Mas quando chegou até o ser humano e pediu para o ser humano ser obediente, o ser humano disse: não, ele não foi obediente a Deus. Muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, tudo mais obediente a Deus. Nós dizemos: não, a minha vontade seja feita. Isso é tolice, porque não existe ninguém mais sábio que nosso Deus. Se nós firmarmos nossa vida na areia, se firmarmos nossa vida que não seja o próprio Deus, nós desmoronaremos.
muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas estamos dizendo não para Deus. Estamos dizendo não para as coisas que precisamos consertar e mudar em nossas vidas. Lá em João 7, 45, 46, diz o seguinte: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, aos quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Nesse contexto aqui, estavam ouvindo Jesus Cristo falar e perceberam que ninguém falava, ninguém ensinava como Jesus Cristo ensinava. E que a gente aprende com as Escrituras no Testamento, que é tolice nós não seguirmos o ensino de Jesus. Isso foi rapidamente percebido até pelos guardas da lei lá no primeiro século. A palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. No verso 28 a gente vê que as multidões estão maravilhadas com o ensino de Jesus. Quando nós realmente entendemos Jesus neste sermão aqui no monte, devemos nos surpreender, nos maravilhar também quão sábio é o nosso Deus. Então, irmão, como você tem lidado com a palavra de Deus, está de fato tem guiado suas vidas, de fato Jesus tem sido seu mestre, de fato tem exerçado a sua vida sobre a rocha? Se você ler a Bíblia, vai encontrar erros, mas não na Bíblia, em você, porque todos nós possuímos erros. A Bíblia é infalível, Deus é infalível, mas precisamos olhar para a Bíblia, para achar nossos erros e transformar, pela graça de Deus, em acertos. Precisamos transformar nossa vida pela inerrante palavra de Deus. Quem tem sido autoridade sobre a sua vida? Jesus seja autoridade sobre a sua vida. Aqui em Mateus 7, 28, encontramos a primeira menção de doutrina. Vai falar a palavra doutrina, no grego é didaquê, e no Novo Testamento, como tal, é significativo que essa doutrina se refira aos ensinos de Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte. Ele está estabelecendo a sua doutrina aqui. E também utilizado aqui a autoridade de Jesus Cristo, esse vocábulo utilizado por Mateus embarca tanto significado de poder, tanto no sentido de ensinar, quanto no sentido de ensino. Que a autoridade estava tanto nele, em Jesus Cristo, quanto as palavras que ele falava eram incomparáveis com as dos outros mestres. Então, seguir os planos de Cristo é experimentar essa autoridade, é experimentar esse poder de Deus. C.S. Lewis, que é um escritor bastante famoso, ele disse certa vez o seguinte sobre Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: o homem que fosse, somente o homem, dissesse as coisas que Jesus disse, não seria o grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Algumas coisas interessantes nessa escrita ali que eu gostaria de destacar. Ele fala que Jesus Cristo foi considerado um lunático, ou cozido, ou próprio demônio. E de fato, Jesus Cristo afirmava que ele era Deus. Ou Jesus estava mentindo, ou ele era um lunático, louco, ou era o próprio Deus falando a verdade. Devemos nos prostrar diante dele, se isso for verdade. E gostaria de destacar também, é interessante que fala aqui no final, que ninguém veio com paternal condescendência dizer que não passava de um grande mestre humano. E é isso que muitas vezes a gente vê hoje em dia. As pessoas olham para Jesus e dizem:
mas esquecem da autoridade de Jesus. Jesus não foi apenas um grande mestre, um filósofo, como uma pessoa prefira chamar. Ele foi o próprio Deus encarnado. Deixou sua palavra, seu ensinamento aqui, que deve ser seguido. Que ninguém venha com essa desculpa de achar Jesus legal. Que achar Jesus é legal não leva ninguém para o céu. Só crer nele como Senhor e Salvador que vai levar a pessoa para o céu. Então, por que você deve firmar a sua vida em Jesus? Só Ele é o alicerce seguro. Só Cristo é a verdadeira autoridade. E somente Cristo é o juiz final. A gente está voltando por isso desse trecho que lemos, versos 21 e 23, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Nossas atitudes vão ser julgadas um dia. Os salvos para ser galardoados, serem abençoados por Deus, estarem na vida eterna no céu, e os ímpios para passar a eternidade no inferno. A gente não pode mandar um advogado no nosso lugar quando Jesus voltar. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. E será que se Jesus voltasse hoje, Ele avaliaria nosso coração e veria que de fato cremos nele, o Senhor e Salvador de nossas vidas? Você pode ter certeza que se Jesus voltasse hoje, a gente iria para o céu? Ou será que não cremos ainda em Jesus como Senhor e Salvador? Você possa analisar a sua vida e se ainda não crê como Senhor e Salvador de sua vida, que venha crer nesta noite. As pessoas extraem sua vida por mais diversos motivos e se esquecem de onde estão construindo seu alicerce. Mas quando o dia no final chegar, terão de prestar contas a Deus. Mateus 24, 37 e 39 traz essa ideia e diz assim esse trecho: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Interessante que naquele tempo de Noé as pessoas viviam como queriam, longe de Deus, até que veio o dilúvio e as levou. Na volta de Jesus vai ser assim: as pessoas devem como querem, mas vai vir o dilúvio, vai vir a ira de Deus e vai levar essas pessoas para o céu. Possamos falar de Jesus, que as pessoas conheçam Jesus, sejam salvas por Jesus Cristo. No verso 21 de ler: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Assim como a diferença das duas casas estava no fundamento e não na aparência, da mesma forma que muitos pareciam estar firmados em Cristo, mas não estavam. Muitos fazem maravilhas, milagres, falam de Deus para todo mundo, mas não creem no próprio Deus. E esses não são salvos. Esta advertência de Jesus aqui se aplica a pessoas que dizem Senhor, Senhor, e mesmo assim a sua vida espiritual não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver com o próprio Deus. Então as pessoas vão à igreja, talvez até cumprem os deveres religiosos, mas pecam contra Deus, pecam contra as pessoas, e isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Não se arrependem, não sentem remorso, não sentem nada, porque estão longe de Deus. Interessante, continua o versículo falando: muitos me dirão naquele dia. Muitos me dirão naquele dia que não profetizando teu nome, mas fizemos maravilhas em teu nome. E aqui fala que de nada adianta fazer maravilhas e de fato não ter Jesus Cristo. Jesus é aquele que as pessoas devem se apresentar no dia do juízo. E Ele é o único que é corretamente chamado de Senhor. Como Jesus fala que naquele dia, Jesus chamou a atenção para o julgamento final das pessoas. E em vista desse dia de julgamento, devemos analisar as nossas vidas. As pessoas falam, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome. Outras pessoas falam o nome de Deus, mas estão longe de Deus. As pessoas que Jesus fala aqui tiveram realizações espirituais
impressionantes, talvez maravilharam muito. Eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas. Uma pessoa pode passar a vida inteira servindo a Deus na igreja, mas só em aparência, e sua vida, seu coração estiver longe de Deus. Essas coisas maravilhosas não significam nada para Deus se o coração não estiver entregue a Deus. Aqui Jesus não parecia duvidar das alegações das pessoas que faziam milagres. O problema não era o milagre que faziam deixar de fazer, mas que esses milagres não refletiam o seu coração salvo por Cristo Jesus. Jesus não disse que você realmente não profetizou, você realmente não expulsou demônios, você realmente não fez milagres, ou você está mentindo. Isso aqui nos leva a entender que às vezes milagres são concedidos por meio de pretensos crentes. Lembrando-nos que, de última análise, milagres não provam nada. Coração voltado para Deus é de fora. Se pregar pudesse salvar um homem, Judas Iscariotes não teria sido condenado. Quantas vezes deve ter pregado no nome de Jesus? Se profetizar pudesse salvar um homem, Balaão também não teria sido o seu náufrago, porque também profetizava. Uma das mais fortes afirmações de Cristo em todas as Escrituras, ela pode ser encontrada aqui no verso 23, que diz ali: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim. E isso aqui devemos trazer temor e tremor, pensarmos quão pouco nós falamos de Jesus, sabendo que isso aqui vai se cumprir um dia, sabendo que pessoas vão ver isso aqui de Jesus e não haverá mais salvação depois desse dia. Jesus aqui não fala com pessoas que perderam a salvação. Em vez disso, essas pessoas nunca tiveram a salvação. Ele fala: nunca os conheci, não sei quem vocês são. Então, irmãos, aqui você tem entregue a sua vida. É Cristo ou o diabo? Como eu falei, não existe uma terceira opção, não existe um meio termo, é salvo ou ímpio, que podemos exercer nossa vida de fato em Jesus Cristo. Irmãos, a sua vida precisa estar firmada em Cristo. Então, por que você deve firmar a sua vida em Jesus? Primeiro, somente em Cristo é o alicerce seguro, não outro alicerce. Toda pessoa acha que tem poder, tem dinheiro, seja o que for, de nada isso vale no dia que Jesus voltar. Segundo Testamento, somente em Cristo é a verdadeira autoridade. Temos vários mestres com muitos PhDs, doutorados, mestrados, mas de nada vale se não tiverem o ensino de Jesus Cristo, porque somente Ele é a verdadeira autoridade. E somente em Cristo é o juiz final. Devemos estar preparados para a volta dele. Meu irmão, eu quero que você avalie a sua vida. De fato, você já é crente, que você possa proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas, para que elas creiam em Deus, não ouçam de Deus que nunca foram conhecidas por eles. Se você ainda não é crente, que de fato hoje você possa entregar a sua vida e crer nele, ser Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero ser salvo, eu quero ser teu. Se entregar a sua vida nessa noite, arrepender dos seus pecados, sua salvação é garantida por Ele. Analise a sua vida, creia nele e viva para Ele. Vamos estar orando, irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra que tem revelado nessa noite, Senhor, nas tuas escrituras, Senhor. Obrigado por podermos ler a tua palavra cada vez mais aprender de ti, Senhor. Te peço, Senhor, que nos ajude a analisar a nossa vida, nos ajude a mudar aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Temos cada vez mais servos teus, obedientes, Senhor, que não vivem de uma maneira que desagrade a ti, que não vivemos com padrões que desagradam a ti, mas que agradam a sociedade. Nós vivemos com padrões estabelecidos pela Bíblia. De fato, possamos entrar pela porta estreita e trilhar esse caminho estreito que leva ao céu. Te peço por cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Tu sondas os corações, Tu conheces cada vida. Eu te peço, se alguém não crê em Ti ainda, que essa noite possa estar crendo.
Que essa noite possa ser noite de salvação, Jesus. Toque o coração de cada um que está aqui, Senhor. Mostra para cada um aquilo que tem que ser mudado, Senhor. Mostra para cada um o teu caminho. É isso que eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém.